Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E recentemente, meus irmãos em Cristo, eu estava assistindo um podcast do Douglas Gonçalves em seu canal Jesus Cup com a participação do pastor Hernandes Dias Lopes e eles conversaram a respeito de vários temas, porém eu gostaria de compartilhar com vocês a reflexão do respeitadíssimo pastor Hernandes acerca de pastores que abandonaram seus cargos para serem políticos. Veja o trecho do vídeo que eu separei para vocês. Paulo começou falando sobre a questão da política, né? E que o senhor quis se envolver e chegou a se envolver um pouquinho e tal. Hoje, nesse cenário que a gente está todo, como é que você acha que qual é a relação do cristão e da política, da palavra e da Douglas, política? muito obrigado por essa pergunta e me permita dar uma opinião sobre um ponto que para mim é muito sensível. Tá. Eu fico triste, confesso a você, quando eu vejo um pastor tendo como sonho da vida dele ser vereador da cidade. Ok. Ou deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, ou prefeito, ou governador, ou presidente. Embora todas essas funções, segundo o pensamento dos reformadores, e eu esposo o mesmo pensamento, são funções, missões e vocação sacrossanta. São sacerdócios, né? Uma missão sacrossanta, muito importante. Porém, eu fico com o conselho que Charles Haddon Spurgeon dá para os seus alunos. Spurgeon dizia o seguinte para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu creio que quem tem o chamado pastoral bem claro no seu coração, ele vai se dedicar ao ministério. Sou plenamente favorável que crentes maduros entrem na política. Para mim, precisa ter 3 atributos. Primeiro, vocação política. Segundo, preparo intelectual. Terceiro, compromisso inarredável com a ética granítica, indobrável, para não ser massa de manobra e para não entrar em esquemas de corrupção. Ok. Porém, acredito que, e aliás, só para uma informação aqui de primeira mão, a Igreja Presbiteriana, na Assembleia Geral agora, tomou uma decisão. Qualquer pastor presbiteriano que quiser entrar num pleito político precisa se desincompatibilizar, pedir licença do pastorado, para não fazer do pastorado um curral eleitoral, Sim. não misturar as estações. E realmente, meus irmãos em Cristo, como é triste ver tantos pastores aqui no Brasil deixando a sua embaixada celestial para serem embaixadores dos reinos desse mundo caído. E eu tenho o mesmo pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que cristãos genuínos, mas não pastores, mas sim qualquer cristão individual que queira servir na área da política, essa pessoa deve ser luz nas funções aonde ela está exercendo. Os cristãos, meus irmãos, devem ser luz e sal da terra em todos os lugares que eles exercem suas funções seculares, quer seja no trabalho, na escola, na política. O cristão deve exalar o bom aroma de Cristo na sociedade através das suas obras. Ou seja, meus irmãos, o pensamento que cristãos não devem participar da política não é bíblico, pois exclui o fato que Deus introduziu inúmeros homens ao longo da história nessas áreas para trazer benefícios não somente para o povo de Deus, mas também para inúmeras nações, meus irmãos. Temos exemplos como José do Egito, Moisés, Davi, entre outras figuras. Porém, nesse estudo, meus irmãos, eu quero tratar de pastores que vergonhosamente abandonaram os seus chamados pastorais para servirem na política. E isso é rebaixar de posição, meus irmãos. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo e aqueles que foram comissionados a serem embaixadores do reino de Deus devem seguir esse propósito até o final de suas vidas. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu acerca disso. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas,
e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. E observe atentamente esse texto, meus irmãos. Tudo provém de Deus, do início ao fim a salvação e a participação do corpo de Cristo provém de Deus e não de nós. Porém, a declaração que nos deixa de queixo caído é que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Como assim Deus está reconciliando? Meus irmãos, nós ofendemos a Deus, nós quebramos a sua lei, nós que deveríamos fazer de tudo para reconciliar com Ele. Porém, a iniciativa extraordinária, meus irmãos, é que as nossas mentes humanas não podem conceber, é que o próprio Deus, mesmo nós sendo inimigos dele, ele vem até nós, meus irmãos, para reconciliar conosco. E agora veja o que o apóstolo Paulo explicou acerca dessa realidade na carta aos Romanos. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. E Deus nos amou, meus irmãos, quando nós éramos seus inimigos. E essa realidade, poucos de nós, mesmo após a conversão, conseguem entender que éramos inimigos de Deus. Mas por que nós éramos inimigos? Acaso o inimigo quer comunhão com seu rival, quer paz com ele, ou só quer guerrear contra e jamais se submeter ao seu rival? Assim éramos, meus irmãos, em relação a Deus. Porém, o preço da reconciliação foi altíssimo. Foi o sangue do Filho de Deus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Nós estávamos em uma dívida eterna com Deus. E se fosse por nós, meros pecadores, que quiséssemos a reconciliação com Deus, nunca nós conseguiríamos pagar um preço tão alto dessa dívida, meus irmãos. Porém, não foi nós que providenciamos esse preço, foi Deus. E antes que amássemos Ele nos amou, meus irmãos. E o amor de Deus foi através da entrega do seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. E a palavra reconciliou está no aoristo em grego, que denota uma ação, meus irmãos, que é concluída. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus são salvos, foram reconciliados. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus. E essas são as boas novas do Evangelho. Porém, meus irmãos, não para por aí. E mesmo após esse tão grande feito de Deus por nós, Ele ainda nos dá, meus irmãos, o ministério da reconciliação. E o que seria esse ministério da reconciliação? A palavra ministério em grego, meus irmãos, é diaconia, que significa serviço, e era uma palavra que era muito utilizada nos tempos de Jesus e também dos apóstolos para as pessoas que serviam à mesa de outras pessoas. Ou seja, meus irmãos, a igreja recebeu o grande chamado ministerial de Deus para nós servirmos aos incrédulos, ou seja, aquelas pessoas que não creem em Cristo, e devemos proclamar as boas novas do Evangelho para eles. Toda vez que nós pregamos o Evangelho com fidelidade, nós estamos sendo embaixadores de Deus nesse mundo. Meus irmãos, é como se Deus, através do seu povo e também da sua verdadeira igreja, dos cristãos genuínos, estão exortando os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e se reconciliar com Deus. Deus nos deu esse incrível privilégio, meus irmãos, de sermos embaixadores do seu reino. E a palavra embaixador usada por Paulo é como se ele estivesse, meus irmãos, dizendo que a igreja foi comissionada pelo próprio Deus para ser porta-voz do seu reinado. Que graça maravilhosa é essa! Nos dias de hoje, por exemplo, embaixadores representam os seus países e transmitem exatamente a outros países as mesmas mensagens que eles receberam dos presidentes e ministros que enviaram eles. E, por exemplo, vocês se lembram em Êxodo capítulo 3, quando Deus apareceu para Moisés e o Senhor disse que viu a opressão que aquele povo hebreu estava passando, e Deus disse para Moisés: agora vai, Moisés, pois eu envio a Faraó. Moisés, meus irmãos, estava sendo embaixador de Deus na terra, diante daquele monarca que era Faraó. Agora, quando nós aplicamos esse termo embaixador à igreja e seus ministros,
nós vemos, meus irmãos, que é uma grande responsabilidade que a igreja recebeu. Não somente, meus irmãos, um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Nós fomos comissionados a representar o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e proclamar a mensagem daquele que é 3 vezes santo. E tendo dito isso, suas pernas, elas tremem quando você pensa acerca de tais questões. Quantos pastores e cristãos não entenderam isso? Se somos embaixadores de Deus, só devemos pregar aquilo que Deus incumbiu para a sua igreja de pregar. Não podemos, meus irmãos, inventar um novo evangelho. Não podemos misturar a mensagem de Deus com partidarismo político, meus irmãos. Não podemos proferir opiniões nossas que entram em conflito com a palavra de Deus. Se somos embaixadores do reino, que sirvamos ao rei, meus irmãos, com dignidade. Pois se servimos a Deus da nossa maneira, então não somos embaixadores, mas sim impostores e falsos mestres. E no verso 20 desse texto, nós encontramos outra riqueza que eu creio que é muito necessário de mencionarmos nesse estudo. Nesse texto, nós encontramos uma afirmação, meus irmãos, que Deus está falando com esse mundo todos os dias. Vocês sabiam disso? Mas você pode dizer, mas como assim, Gabriel? Deus fala conosco todos os dias? Talvez você pense que eu vou responder, através da Bíblia. Não, meus irmãos, através dos seus embaixadores. Veja no texto como se Deus exortasse por nosso intermédio. A palavra exortar está no tempo presente grego e isso denota, meus irmãos, uma ação que é contínua. Isso é muito importante. Ou seja, nós entendemos que Deus está falando continuamente, meus irmãos, com esse mundo através da sua igreja, através do seu povo, que foi comissionado a levar a mensagem do evangelho aos pecadores. Reflita comigo rapidamente. Imagina uma situação onde o rei ele quer enviar uma mensagem para outra nação e essa nação ela está com uma grande dívida com esse rei, porém esse rei, meus irmãos, ele não quer mais guerrear contra essa nação e ele envia seus súditos para levar sua mensagem e eles dizem uma mensagem maravilhosa para aquela nação. Paz seja com todos vocês, estamos aqui para trazer uma boa notícia do rei. O majestoso rei perdoou a dívida de vocês e não causará mais nenhuma guerra contra o seu povo. E apesar daquelas pessoas, meus irmãos, nunca terem visto o rei, elas receberam uma maravilhosa notícia através dos seus súditos, não é verdade? E por isso, meus irmãos, todos aqueles que escutarem o evangelho não terão justificativa nenhuma no dia final e dizer, mas Deus, você nunca falou comigo. Deus dirá, eu falei por vocês através da natureza e eu também falei por intermédio dos meus súditos, dos meus servos, da minha igreja e inclusive do meu próprio filho que eu enviei a esse mundo. Poderoso isso, não é, meus irmãos? Por meio dos pregadores das boas novas do evangelho, Deus está rogando com o mundo que ele se arrependa dos seus pecados. E o nosso Senhor Jesus ressaltou essa verdade para os seus apóstolos. Veja o trecho bíblico comigo. Então ele disse aos discípulos, quem aceita a sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. E nesse texto, o nosso Senhor Jesus está asseverando que rejeitar sua igreja, seus discípulos, o testemunho apostólico, é como rejeitar o próprio Deus. Rejeitar os embaixadores de Deus nesse mundo, meus irmãos, é rejeitar o Deus que comissionou eles. E outro ponto importante que o apóstolo Paulo escreve é assim, rogamos que reconcilieis com Deus. Nessa expressão em português, nós pensamos que o apóstolo Paulo está suplicando ou implorando que os homens se reconciliem com Deus, mas esse não é o significado. E a palavra que é traduzida como reconciliar nesse texto é katalasto em grego, que está no imperativo, ou seja, meus irmãos, é uma ordem do apóstolo Paulo. Deus está ordenando através dos seus embaixadores que os homens, meus irmãos, se arrependam dos seus pecados e encontrem conforto e paz somente em Cristo Jesus. A verdadeira paz, meus irmãos, é ter amizade com Deus, pois o homem é inimigo de Deus. Cristo, quando veio ao mundo, meus irmãos, chamou os homens ao arrependimento. E o nosso Senhor não estava dando uma opção para a humanidade, mas sim uma ordem. Arrependa-se e creia no Evangelho. A igreja, meus irmãos, tem um poder muito grande que não é desse mundo, que é o santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas aqueles que foram comissionados a serem embaixadores de Cristo, eles devem receber esse chamado serviçal para proclamar o evangelho aos perdidos. Porém, meus irmãos, quantos pastores não entenderam esse texto e esse grande privilégio que Deus concedeu para a sua igreja? A nossa cidadania, meus irmãos, é celestial e o reino do nosso Senhor Jesus não é desse mundo. Apesar de sermos cidadãos brasileiros, a nossa preocupação primária não é com as políticas desse mundo, mas sim fomos comissionados, meus irmãos, escutem, fomos comissionados a sermos embaixadores de Deus. O papel que foi dado para a igreja e pastores, ministros do evangelho, evangelistas, presbíteros, é reconciliar os pecadores com Deus e resgatando eles do império das trevas para o reino da luz. Veja o que Charles Spurgeon disse em outra citação, onde o Hernandes Dias Lopes não mencionou no podcast. Veja comigo. Se um homem que vive para Jesus e prega o evangelho pudesse ser subitamente transformado no imperador da Alemanha, seria uma terrível queda para ele. Viver para Jesus é o estilo mais elevado do homem. Deus conceda que possamos perceber isso, pois fomos comprados por um preço. Se não pertencemos ao homem, segue-se que não devemos seguir as modas do mundo. E quanta verdade estão nas palavras de Charles Spurgeon, não é, meus irmãos? Nós cristãos, pastores, presbíteros, fomos chamados por Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, a sermos embaixadores de um reino celestial, de uma cidadania celestial, aonde os princípios do reino de Deus são totalmente opostos, meus irmãos, aos princípios do reino desse mundo. O reino desse mundo jaz do maligno. Satanás já está atuando nos filhos da desobediência. O anticristo já está atuando nesse mundo desde a época dos apóstolos. Porém, meus irmãos, a igreja foi chamada a resgatar os perdidos do reino de Satanás. Porém, quais são as armas da igreja? E as nossas armas são carnais? Uma militância política? Militar por um partido político? Como a igreja moderna, meus irmãos, em sua grande maioria, perdeu o verdadeiro chamado ministerial de proclamar as boas novas do reino de Deus para os pecadores. Queremos ter transformações no Brasil, que preguemos o evangelho para que os pecadores que estão escravos pelo príncipe das trevas sejam libertos para o reino da luz. E aqueles que defendem o aborto não vão mais defender, porque eles foram transformados pelo evangelho. Aqueles que usam drogas, eu usei drogas no passado como maconha, foi através do evangelho. Não movimentos de política que proibiam com leis o uso de drogas. E as pessoas que antes eram homossexuais e deixaram suas práticas, foi através de leis proibindo as práticas LGBT. Não, meus irmãos, foi através do evangelho. Olha o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Tais eram alguns de vós antes da conversão. Porém, meus irmãos, todas essas pessoas foram transformadas por poderes políticos desse mundo? Não, meus irmãos, eles foram transformados pelo poder do evangelho. E por isso que Isaías exclamou: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que diz a Sião: o teu Deus reina. E que ministros de Deus que foram chamados para um ministério tão elevado, que não se rebaixa a militar, meus irmãos, dar a vida por um partido político, mas cumpra com temor e tremor o chamado celestial de sermos embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Comente também a opinião de vocês a respeito do assunto. Se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos no canal. E se vocês quiserem contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, o link vai estar na descrição de todos os vídeos. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.